Olá a todos, boa tarde, boa noite, né? É um privilégio muito grande estar aqui com vocês para falar um pouco sobre energia limpa, energia renovável, mobilidade elétrica, um pouco sobre empresas chinesas, sobre os investimentos que essas empresas vêm fazendo aqui no Brasil. Primeiramente, o professor Marcovitch pediu para eu falar um pouquinho só da minha trajetória acadêmica e profissional, que eu sou egresso da primeira turma, né, de Relações Internacionais aqui do IRI. Na época a gente nem tinha o IRI, né, a gente estava alocado aqui na FEA. E depois da graduação, acabei indo trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Fiquei alguns anos lá, fui para a Secretaria de Meio Ambiente, com o então secretário Eduardo Jorge. E depois comecei a trabalhar na Fundação Clinton, vim fazer um mestrado aqui no IRI, Rede de Cidades, a C40. E foi na C40 que eu comecei a trabalhar cada vez mais com projetos globais de energia limpa, de mobilidade elétrica, com governos subnacionais. Então, a Rede C40 era uma rede de cidades, é uma rede de cidades, hoje reúne cerca das 100 maiores cidades do mundo, e que trabalham compartilhando informações e viabilizando projetos de baixo carbono em todas essas áreas. Então, naquela ocasião, eu coordenei um projeto do Banco Interamericano que testou ônibus elétricos em várias cidades da América Latina, que São Paulo, Rio, Santiago e Bogotá. E aí, após testes e tendo conhecido a BYD naquela época, a BYD naquela época já era uma grande empresa, um dos maiores grupos privados, né, uma das maiores criadoras de patentes e inovadoras da China, empresas inovadoras da China. Aí, quando eles vieram para o Brasil, fizeram um convite, eu acabei embarcando, né, fui o primeiro funcionário da BYD do Brasil. Hoje a gente está com 400 funcionários em 2 fábricas, uma de painel solar, fotovoltaico e outra de ônibus elétricos. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês, né? E, obviamente, então eu passei por uma empresa, digamos assim, Fundação Clinton, era uma fundação, mas americana, depois uma rede de cidades criada pelo prefeito de Nova York, mas que por muito tempo foi liderada por Londres, né, com o escritório de Londres, então uma vivência britânica, né, e hoje chinesa. E é interessante como cada uma dessas culturas profissionais são diversas, né? O pessoal dos Estados Unidos, em geral, tem uma coisa muito horizontal, né? Tudo bem que era terceiro setor, né? Então, terceiro setor, ninguém briga com ninguém, ninguém quer passar a perna em ninguém, né? Todo mundo muito light, ninguém entra em bola dividida, né? Aí, quando a gente foi trabalhar já com o pessoal com uma liderança britânica mais estruturada, né, top-down, eu percebi dificuldades, por exemplo, de pessoas que ficam lá nos seus escritórios multilaterais a nível global, criando soluções para cidades, empresas e governos, e chegam depois nas cidades, olham de cima e tentam implementar, mesmo que aquele governo local não esteja pronto, mesmo que aquele contexto não seja favorável para aquilo, né? E todas as dificuldades dessa relação. E hoje uma empresa chinesa que me surpreendeu muito, porque, assim, sei, pelo menos eu tinha uma impressão um pouco diferente de empresas chinesas, né? Eu achava que seria aquela coisa muito workaholic, todo mundo igual louco e meio desorganizada e fazendo. E eu percebi que, claro, tem um pouco da velocidade, a BYD é um grupo gigante, mas tem uma velocidade muito rápida de tomar iniciativas e fazer novos produtos e fazer coisas. Então, obviamente, acabam vindo muitos erros e muitos problemas de você tentar ser sempre pioneiro e lançar novos produtos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma estrutura muito mais tranquila, assim, onde você, no nível mais baixo, você consegue questionar o seu presidente, vice-presidente mundial, e colocar seu ponto e ser respeitado, e ter com que eles mudem opinião em função daquilo que você faz. Algo que me surpreendeu muito, que, por exemplo,
seja na Fundação Clinton ou na Rede C40, era muito mais difícil. Você vinha aqui com uma demanda de baixo e as pessoas simplesmente aceitarem e mudarem. É claro que o chinês, ele tem também uma diferença daquela famosa guanxi, né? O que eles chamam, tipo o networking deles. Se você está dentro dessa rede da guanxi, nessa rede de contatos de um chinês, ele acha que ele pode te ligar no domingo, 8 horas da noite, pedindo uma ajuda para você fazer alguma coisa para ele. Ele pode te ligar às 3 horas da manhã, pedindo, pô, vamos comigo para o hospital, porque eu estou com medo, eu não sei falar, eu não sei o que vai acontecer. E ele acha também que você, por estar dentro da rede de contato dele, você tem meio que uma obrigação em ajudá-lo e ajudar todos que são da rede dele. Então, eu, por exemplo, lá como diretor de novos negócios e tal, uma agenda super corrida, às vezes o filho de um amigo do fulano quer ir lá saber sobre energia solar e eu tenho que tirar minha agenda e receber uma pessoa que, normalmente, numa empresa estruturada, um presidente, um diretor, não receberiam, porque você não tem agenda, mas para tudo, o presidente vai lá e recebe porque é filho do amigo da rede de contatos dele. Então, eles dão muito valor a essa rede de contatos. E é muito difícil ganhar confiança no chinês, mas depois que você ganha confiança, é uma confiança para o resto da vida, né? Então, hoje eu estou muito satisfeito de estar lá, né? Mas especialmente porque a BYD ela é uma empresa muito forte de inovação, né? A nossa empresa chama Build Your Dreams, né? Então, vou falar um pouco do que eram esses sonhos, né? É um pesquisador do governo chinês que inventou as baterias de lítio moderna. Então, antigamente, uma bateria de lítio custava $10, feito pelos japoneses que inventaram essa tecnologia, e ele, como presidente do Instituto de Química de Não Ferrosos, inventou uma nova maneira de fazer bateria. Começou a fazer bateria, foi mudado para Shenzhen, para abrir o primeiro laboratório, no primeiro experimento de abertura econômica da China, em Shenzhen há 25 anos atrás, e acabou criando um império que chegou a ser a maior empresa privada da China, 18 mil patentes. Ele vale 6,8 bi de dólares. Aquela história, mas até hoje é um cara de laboratório. Ele ainda trabalha dentro do laboratório, ele ainda fica lá o dia inteiro criando inovações. É uma outra geração. Então, por exemplo, aqui todo mundo com certeza já ouviu falar do Elon Musk, que é o fundador da Tesla, que produz carros elétricos super sofisticados, super bonitos e tal. E aposto que nenhum de vocês ouviu falar do Xiaofu Wang, que é um cara que, a nível global, ele criou soluções muito melhores em relação a todas aquelas aplicações, vende muito mais carro elétrico do que a Tesla, né? É um cara que é até reconhecido, é mais rico do que o Elon Musk, mas não é um cara que da mídia, que vai falar e vai fazer, né? Então, só rapidamente para falar da gente, porque hoje a BYD ela é focada em 3 grandes áreas, que são aqueles 3 sonhos de quando ele fundou a empresa. Ele via a China crescendo e falava, nós estamos crescendo à base de carvão, gerando muita poluição, então eu preciso ajudar a criar uma maneira de gerar energia limpa, barata, energia solar, a bateria para poder armazenar essa energia renovável e, com as baterias bem desenvolvidas, reduzir a principal fonte de emissão de poluentes, que são os veículos. Então, você tinha um ciclo de emissão zero, painel, bateria e veículo elétrico. Mas, obviamente, naquela época, painel não se viabilizou, muito menos veículo elétrico. Então, a gente começou fabricando celulares, fazendo bateria, depois celulares, Nokia, Motorola, todo mundo teve os nossos celulares, né? Os primeiros projetos conjuntos da BYD e Motorola, Star Trek, Moto Razr, lembra aqueles da Motorola que abriam? Né? Foi os primeiros saltos da BYD, depois Samsung, Apple, Motorola e tal. E hoje a gente tem essas diferentes divisões, bateria, carro, comercial, e mais recentemente trem. E é uma empresa que é muito reconhecida a nível global, premiada pela ONU, nosso fundador, tem aquele mesmo prêmio que o professor Goldenberg ganhou do Fire Energy, entre outros, e é uma empresa que trabalha com isso, né? A Fortune, por exemplo, coloca a gente nesse ranking das 15 empresas mais inovadoras do mundo, e basicamente o que a gente tenta trazer é essa possibilidade de qualquer pessoa, empresa ou governo criar um ciclo de emissão zero de energia limpa. Então, hoje, a nível global, obviamente, o foco principal da BYD, e por questão de receita e tal, é os veículos elétricos. E foi uma certa surpresa para o mundo quando uma chinesa
virou a maior fabricante de carro elétrico do mundo. Né? Obviamente, uma tecnologia de ponta. Então, você pega aí nos 3 últimos anos, a gente mantém como primeiro, a Tesla era número 2. Já o ano passado, uma outra empresa chinesa, BAIC, que é a empresa pública de Beijing, virou a número 2. E isso só ocorreu em função de um trabalho muito forte do governo chinês. Né? Então, hoje, a BYD é conhecida a nível global por ser a líder de mobilidade elétrica, mas isso só aconteceu porque o governo chinês apoiou muito esse setor. A China importa 80% do combustível fóssil. A poluição nas grandes cidades é toda gerada, a maior parte dela, no ambiente urbano, gerada pelos transportes. E o setor produtivo do automotivo, eles imaginaram que iam demorar pelo menos 10 a 15 anos para crescer em tecnologia a ponto de chegar a ter uma tecnologia, um reconhecimento, como os alemães, os americanos, os coreanos, os japoneses têm. Então, a mobilidade elétrica foi perfeita. Reduz a importação de combustível fóssil, reduz a poluição nas cidades, então segurança energética e menos poluição, e ao mesmo tempo eu, como Estado indutor do desenvolvimento, dos planos plurianuais, que você tem os setores estratégicos, os 12 setores, os 4 prioritários da alta tecnologia. Depois veio aquele programa Made in China, né, 2025. Então, vamos desenvolver, e hoje você tem empresas chinesas líder em quase todos os setores de alta tecnologia. E aqueles que elas ainda não são líderes, elas estão competindo, de telecomunicações, de trens, de veículos, de defesa, né, quase todas as áreas. E a China, basicamente, vai voltar a ser o grande império que ela sempre foi. Né? A China, hoje, a única civilização, Estado, que está viva ainda. Se a gente pegar as civilizações, Estados lá do Império Romano, Egito, nenhuma delas sobreviveu. A China tem 5.000 anos como civilização comum, com uma língua relativamente comum, com uma identidade nacional relativamente comum. E durante 4.700 anos ela foi a maior potência do mundo. Né? Esse último intervalo aí dos 300, 500 anos, que o mundo ocidental não conhecia a China e desprezou um pouco da China. Mas acho que imagino que muitos de vocês sabem que a China é que descobriu as Américas. Né? Ou não? Não. Mas vocês sabem que existem vestígios e provas documentais na China de que eles não só descobriram, como colonizaram não só a América do Norte, quanto a América do Sul. Né? E tem lá na China, uma vez eu vi num shopping, por exemplo, um navio português que descobriu as Américas, né? Descobriu. É desse tamanho aqui, ó, do tamanho do celular. Um navio daquele general, que foi o grande general que conquistou ali e dominou toda a Ásia, era mais ou menos o tamanho dessa mesa. Assim, uma coisa, ele entrava de frente, ele parava de frente, assim, abria e os exércitos desciam marchando. Era uma coisa louca. Mas aí você teve um governo do Norte, né? Você tem o Norte e o Sul, que sempre uma rivalidade muito grande na China, até que teve um imperador que proibiu navios, porque o Sul estava muito poderoso. Né? Todo mundo lembra do Marco Polo, lembra? Em um rio da China existem mais navios do que a Europa toda sonha em produzir na sua história. Em um rio da China, que era o Rio Amarelo, né? Na época ali no sul, na região do Cantão. Então ela sempre foi uma civilização muito importante e que faz um planejamento de muito longo prazo. Quando eu entrei na BYD, que o pessoal, isso aqui faz parte do nosso planejamento de 10 anos, 20 anos, depois vocês vão ter que fazer, já refaz aí um planejamento de 5 anos, tem que estar na estratégia de 50. Eu falei, mas a empresa tem 25 anos, como é que vocês querem um planejamento de 50 anos? A gente começou como fabricante de bateria de celular, hoje tem mobilidade elétrica, mas é uma visão muito de longo prazo. Né? E mesmo esse contexto brasileiro, por exemplo, muito difícil, hoje, do ponto de vista fiscal, político e econômico, a China é um dos maiores investidores aqui, porque ela simplesmente só pensa no longo prazo. Eu lembro a State Grid, quando ela anunciou aquele projeto de plano de investimento global de $1 trilhão. É uma loucura, né? Só a empresa chinesa que consegue pensar nisso. Mas, então, a gente está aqui no Brasil já há alguns anos, com essas 2 fábricas, estamos inaugurando uma outra fábrica de baterias agora, e até 2020 e 2022 a gente pretende fabricar célula de painel solar e também de baterias de lítio. O Mercosul hoje tem as maiores reservas de lítio do mundo, né, pelo menos exploráveis. A Austrália lidera, mas Argentina, Chile.
E o lítio deles, das salmouras, é um lítio de uma qualidade pouco inferior, é a melhor disponível no mercado hoje, mas ela é muito cara, tem um custo operacional muito alto, que você tem que tirar o magnésio, você tem que tirar muita coisa para sobrar o lítio. Já o Brasil não. O Brasil tem reservas de lítio minerais, que a gente não explora porque o custo de investimento, o CAPEX é muito alto, mas o OPEX é muito baixo. Agora, o lítio está saindo de 4 para 9, 14 mil dólares, então daqui a pouco vai viabilizar também no Brasil. Então, veículo elétrico, painel solar, tudo, para nós, aqui no Mercosul como um todo, vai ser uma oportunidade histórica muito importante também, do ponto de vista do desenvolvimento da mineração, né, desse ouro do futuro. A gente está cada vez mais estreitando relacionamentos, a gente fez essa parceria com a Unicamp, da criação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Energia Fotovoltaica, que vai ser inaugurada talvez até o final do ano. Também queremos fazer uma parceria aqui com o IEE, aqui da USP, nos próximos anos, aí eu acho que vai ser importante também. E para entrar um pouco, eu acho que, claro que todo mundo tem ideia disso, mas a mobilidade elétrica ela traz inúmeras vantagens para todos nós. Então, estou falando de um veículo que não tem emissão de poluentes, reduz ruídos. Por exemplo, existem estudos que fazem uma correlação muito forte entre ruídos e doenças mentais. Eu já li estudos que São Paulo é a terceira, está entre a segunda e terceira cidades com mais incidências de doenças mentais que podem estar associadas a ruídos. É algo que a gente não vê no dia a dia, mas quando você dirige um carro elétrico, né, e anda tranquilo, você começa a perceber a diferença que faz no dia a dia. Além disso, a matriz brasileira é muito limpa, então o veículo elétrico reduz bastante, significativamente, aí pelo menos 86% a 90% da emissão de gases de efeito estufa. E, de alguma maneira, a mobilidade elétrica é uma perspectiva futura importante para poder melhorar a qualidade dos sistemas de transporte público, ao mesmo tempo que a gente estabiliza o custo das tarifas. Porque, por mais que o diesel suba todos os anos, em função de por questões macroeconômicas que o Brasil não tem como controlar, do petróleo, de várias outras coisas, energia não. Energia são projetos de longo prazo, investimentos de longo prazo, tem um custo baixo, um custo fixo, com preço estável. Então, o custo total de um ônibus elétrico, de um carro elétrico, é muito mais baixo do que, por exemplo, uma combustão. Em que pese o fato do Brasil ter os biocombustíveis desenvolvidos, a gente não pode simplesmente abandoná-los, imagina, muito pelo contrário, mas as soluções híbridos, plug-in, de motores etanol, flex, com baterias, pode ser uma solução muito legal para manter esses dois setores que são importantes e que, de alguma maneira, vão ter um impacto legal. Além disso, veículos elétricos trazem em si inovações tecnológicas que são importantes. Por exemplo, um ônibus elétrico, a gente está falando de um motor na roda. Então, o ônibus elétrico ele não tem embreagem, não tem diferencial, não tem caixa de câmbio, não tem eixo cardan, não tem um monte de coisas de um sistema de tração tradicional. Ele está saindo de 15 mil peças móveis para algo como 30 peças móveis. Então, você reduz o custo de manutenção. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, que tem um parque produtivo de autopeças e de mecânicos e de pessoas que vivem dessa manutenção, você precisa fazer uma transição, você precisa pensar que isso vai acontecer, que, de alguma maneira, essas tecnologias, pela sua eficiência, elas vão vir, não tem como não vir. E nós, como grandes fabricantes, temos que estar atentos. Também o tema da infraestrutura de recarga, que sempre foi visto como um empecilho, e até hoje, frequentemente na imprensa é colocado como se fosse um dos grandes desafios da mobilidade elétrica, na minha opinião, não é tanto um problema, porque hoje os veículos elétricos embarcaram um inversor. Quem faz a conversão a CDC está dentro do veículo. Então, você precisa de uma infraestrutura relativamente pequena fora. Claro, se eu for ter um parque de sei lá quantos mil ônibus em certo lugar, você vai ter uma coisa ou outra, um transformador que tem que ser mudado. Inclusive aqui, eu acho que todos devem estar acompanhando, que São Paulo aprovou a Lei do Clima, que é uma lei muito ambiciosa, que foi aprovada já há alguns anos, mas foi depois mudada e foi agora, no começo do ano, o prefeito Bruno Covas colocou em prática um novo cronograma para redução de poluentes no sistema de ônibus de São Paulo. E a nova concessão de ônibus, que está parada há uns 4 anos,
mas a hora que ela sair, ela vai ter que refletir essa lei. E essa lei fala que, ano a ano, a gente vai ter que reduzir cerca de 10% os poluentes locais e os gases de efeito estufa. Então, são 3 poluentes, bem, 2 poluentes e 1, então CO2, gás de efeito estufa, material particulado de inox, que vão ter que ser reduzidos. Até em 20 anos, 100% da frota de São Paulo terá que ser sem combustível fóssil, só que em 10 anos, na primeira, ela já vai ter que ter reduzido 90% de particulado, 95% de inox e 50% de CO2. Então vai exigir uma transição muito rápida para outras tecnologias. Biocombustíveis, eventualmente até ônibus etanol, como São Paulo já teve no passado, e qualquer outra solução, híbrida, diesel feito de cana, gás, né? Você vai ter mix de soluções, eu acredito em mix de soluções tecnológicas, não uma tecnologia só, mas a infraestrutura de recarga é ainda utilizada como um desafio. Não sei se vocês viram, mas no debate depois da aprovação, algumas montadoras fizeram uma coletiva de imprensa na Anfávia, dizendo que a lei do clima em São Paulo seria impossível de ser cumprida e tal, e colocaram lá como empecilho, é impossível você carregar 15 mil ônibus na cidade de São Paulo. É impossível. E puderam algumas coisinhas ali, em que pese que a Eletropaulo, naquela época, não queria se meter, mas agora que ela foi comprada pela Enel, que é uma empresa italiana, né, concessionária, que é líder mundial em mobilidade elétrica, a Enel fez um estudo, então a SP Trans disse, olha, eu tenho 42 garagens na cidade. Se eu pusesse hoje 100 ônibus em cada garagem, se eu tivesse 100% dos ônibus, qual o problema de impacto? Aí a Eletropaulo acabou de fazer um estudo, junto com a BVS, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que eu faço parte do conselho, e chegou à conclusão, olha, das 42, 4 ou 5 teriam problemas. As outras, quer dizer, 10% das garagens... Problemas o transformador do cara é menor, vai ter que trocar, vai ter que fazer um reforço de rede. Mas se você abre um shopping, um escritório ou um prédio comercial em qualquer lugar da cidade, você também vai ter que fazer reforço de rede, né? Mas então é importante que cada vez mais a gente tem que estar conscientizando a opinião pública desses desafios que a mobilidade elétrica tem. Não tem energia no Brasil. Não é verdade. Você vai carregar à noite. A emissão de gases depende de... Olha, a matriz energética brasileira. Não tem como carregar os ônibus. Não é verdade. As garagens... Então, são quase que uma missão diária que eu tenho, e por mais que o contexto hoje não seja tanto desse, mas eu acho que é importante, até porque isso vai mudar muito a dinâmica como a gente vai consumir energia no futuro. Os veículos elétricos têm essas funções, como o inversor está embarcado, ele é bidirecional. Então, do mesmo jeito que você carrega, você pode devolver energia para a rede. Então, no futuro próximo, o seu carro elétrico, quando ele chegar na sua casa, no horário de pico, ele vai tirar a sua casa da rede. Aí, à noite, quando a rede for uma tarifa menor, ele vai carregar o carro elétrico. Vocês sabem que a partir de 2020, depois de 2022, praticamente todo mundo vai poder consumir energia mais barata em horário fora do pico, né? Tarifa binômia, vai ter algumas mudanças aqui da tarifa branca que entra em vigor no Brasil, primeiro para grandes consumidores, você tem lá o Mercado Livre, grandes consumidores, até chegar no cativo da concessionária. Então, essa rede inteligente, a Smart Grid, integrada com uma casa inteligente, o carro elétrico vai ter um papel importantíssimo. Eu não sei quem que vai dominar a tecnologia, eu não sei se quem vai controlar vai ser o celular, o carro ou alguma coisa na sua casa. Mas que os três vão estar integrados, com certeza eles vão estar. Eu acho que o celular vai ganhar, né? O celular tem tudo, porque ele está no seu bolso, ele tem tudo para ser o controlador de tudo. Mas então a mobilidade elétrica vai além do carro elétrico. Ele vai integrar toda essa solução de cidade inteligente. E você vê, por exemplo, a gente teve que lançar isso em função disso, que era esse desafio, vai ter carro elétrico, né, energia. A gente recentemente vendeu uns ônibus para Uberlândia, um operador lá comprou e tal, e teve uma crítica muito forte do nosso concorrente, de que lá na cidade estava tendo queda de energia frequente, então estava faltando energia e tal, e a imprensa deu destaque a esse fato de que estava. E lá foi o primeiro projeto nosso 100% integrado. A gente vendeu 8 ônibus com os painéis solares que vão gerar 100% da energia. Então a garagem de ônibus do cara está fora da rede, praticamente. Na verdade ele gera, joga para a rede, fica com crédito e coloca, né?
Mas você vê que essa solução integrada, ela minimiza esse risco das pessoas acharem, pô, onde eu vou carregar o meu carro elétrico? 80% das recargas são feitas na sua casa ou no trabalho. Empresas dão energia de graça para os funcionários carregar, isso no mundo todo, e no Brasil também vai ocorrer. Eu fico com o carro elétrico a maior parte do tempo. Agora, vendas roubou meu carro, que era do marketing, porque a gente zerou o estoque aí, emprestou para uma empresa aí que está fazendo os testes. Eu voltei. Mas você acredita que eu senti diferença no bolso? Que eu viajo muito para São Paulo, o aeroporto, toda hora também. Ficar com carro elétrico me reduziu drasticamente o gasto. Eu fiz uma conta ali básica que estava me economizando R$ 1.200 por mês. Eu estar com o carro elétrico, que eu carregava quase sempre na empresa, então, de graça, né? There's no free lunch, mas no contexto ali era de graça, né, para mim. E é incrível. Então, cada vez mais a gente vai ver essas soluções. Por exemplo, isso aqui é uma infraestrutura de recarga em Campinas, de uma frota nossa lá, de um operador que tem 11 ônibus, e você vê que ela é muito simples, né? Então, também esse mito de que a mobilidade elétrica tem um problema com a infraestrutura de recarga, eu não acho que vai ser um problema. É claro que para o consumidor final, as estradas é um desafio. Porque na cidade, hoje vocês sabem que São Paulo, por exemplo, tem mais de 30 pontos de recarga de carro elétrico, né? Acho que todo mundo sabe. Tem um aplicativo, chama PlugShare, você pode baixar. Pão de Açúcar, Macro, tem um monte de estrutura, um monte de shopping, né? Então, não é um problema. Mas quando você vai pegar uma estrada, então hoje já tem corredor São Paulo-Rio, estamos finalizando, o Paraná fez um corredor inteiro, Santa Catarina tem um corredor inteiro, agora está integrando São Paulo até o Rio Grande do Sul. Minas, que é ainda um gargalo, já está hoje com o projeto com a CEMIG também. Então, pelo menos esse aqui, Ceará já tem infraestrutura, Sergipe tem infraestrutura, Pernambuco tem infraestrutura. Quer dizer, em poucos anos o Brasil inteiro vai estar ligado, né? Esse é um slide que Itaipu mostra sempre. Eu faço questão de mostrar porque a gente ouve muito na imprensa essa coisa. Ah, o carro elétrico, em lugar onde você tem uma matriz suja, tipo a China e a Índia, o carro elétrico emite mais CO2 do que um carro a combustão. Alguém já ouviu falar isso? Ah, se você tiver uma matriz suja, tipo a China e a Índia, vai emitir mais. Primeiro que não é verdade, né? Tem um monte de estudo que mostra, mesmo na comparação tank to wheels, né, do tanque de combustível até a roda, o elétrico, se você fizer a conta direitinha, eu lembro até uma matéria que eu fiz aqui no IEE, no mestrado, que era análise de ciclo de vida. A gente fez isso, olha, comparando essas coisas. É claro, da roda. Só que aqui no Brasil ainda se usa, por esse tema do etanol, de ter uma matriz limpa, os números às vezes são distorcidos e se fala, não, mesmo no caso brasileiro, como eu estou ligando a termoelétrica lá na ponta, essa emissão pode estar aumentada. E esse slide de Itaipu mostra o quanto que você usa de combustível desde a extração, né? Porque quando a gente vai comparar a energia, fala o CO2 para gerar energia. Mas e o CO2 para você extrair o combustível fóssil, o petróleo? Então tem que comparar, né? Apples to apples. Então você pega lá, dá equivalente de 10 Itaipus, quando você queima no diesel, sobra lá em eficiência no pneu 15%, 1,6 Itaipus. Já que se for uma geração elétrica com base em termoelétricas, então você pegou esse combustível fóssil, gerou numa termoelétrica energia e jogou para a rede, a cada 4 sobra 1,6 lá, 40% de eficiência. Já se tiver uma energia baseada em hidrelétrica como a nossa, a cada 1,8 gera 1,6, 85% de eficiência, né? Então isso mostra que mesmo no pior cenário, que não é o nosso caso, mas o nosso caso, ou da Colômbia, na América Latina, que você tem muitos países com forte matriz renovável, você vê lá que sobra 85% de eficiência, que é mais do que o dobro do que se você tivesse pegado essa mesma combustível fóssil, gerado energia e colocada no veículo elétrico. Isso, óbvio, ocorre porque um motor elétrico tem 90% de eficiência, o motor a combustão tem menos de 30%. Pronto, não tem como comparar, né? Mas, para mim, além de tudo isso, o que realmente mudou e fez com que os veículos elétricos se tornassem o que se tornaram é a bateria, né? É a bateria de lítio. O preço vem caindo, tem relatórios da Bloomberg que mostram, saiu lá de $1.000, está hoje em $250.
E a Bloomberg Energy Finance fala que o dia que a bateria custar $150 watt-hora quilo, o carro elétrico vai ser viável para todo mundo que roda 20 km por dia. Hoje ele só é viável para quem roda mais de 100 km por dia, que você tem que rodar bastante para ganhar. Mas com a redução do preço da bateria, a própria Agência Internacional de Energia, no Energy Outlook 2008, ela fala que 2022, entre 2020 e 2024, na média 22, a paridade do elétrico com o veículo a combustão será a realidade na maior parte do mundo. Está aí, pessoal, 2022, né? De 4, 5 anos, o elétrico vai ser. Mas se você pergunta para o setor automotivo, essa é uma pesquisa da KPMG, para os executivos a nível global, qual é a principal tendência do setor automotivo até 2025? Mais de 50% disseram veículos elétricos. Aí ele pergunta por quê? Eles falam, em função da maior regulação do poder público de padrões de emissão de poluentes. A gente vive hoje um contexto muito difícil ainda de poluição. Poluição é uma das fontes que mais mata a nível global. E você vê que, em função dessa regulamentação no poder público, o governo vem pressionando as montadoras a caminhar. E o mercado vem crescendo muito. O mundo demorou 10 anos para vender 1 milhão de carros elétricos. 10 anos. Tudo bem, não tinha muitos fabricantes, não tinha mercado, o preço era caro. Foram 10 anos. O ano passado foi 1 milhão. Esse ano vai ser 1 milhão e 800. Só na China vai ser vendido 1 milhão esse ano. 1 milhão de carros elétricos esse ano na China, o que o mundo demorou 10 anos para vender entre 2005 e 2015. Uma loucura, uma revolução. Hoje o estoque já passou 3 milhões. Né? Esse é um relatório novo do BID, chama El Diálogo, né? Que é uma organização que o BID criou, chama Charging the Future. É um relatório super legal, que ele faz um monte de cenário futuro e tal, e cita São Paulo, cita Campinas e tal. Eu dei umas entrevistas lá, até falo umas coisas aqui do nosso contexto local, que é muito legal, do potencial que São Paulo tem, que o Brasil tem em relação a isso. E aonde você tem infraestrutura de recarga pronta, o mercado cresce drasticamente. Então, eles fazem uma relação imposto de recarga em relação a posto de gasolina. E a média que a Agência Internacional de Energia fala, onde você tem mais do que 3, 4 pontos de recarga para ponto de gasolina, posto de gasolina, significa que o mercado cresce a mais de 10, 15% do market share total. Isso você vê pelo exemplo global. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui já esse número de circulação, que passou 3 milhões, a Agência Internacional de Energia dizendo que até 2040 a gente vai ter 280 milhões, que vai ser 60% do estoque dos veículos na rua serão elétricos em 2040. Né? Que é um número muito ambicioso. Mas se você pega mercados que têm política pública para isso, então na Europa ou mesmo na China e nos Estados Unidos, o mercado cresce. A China, que é o maior mercado do mundo de carros, né? Acho que é o maior mercado do mundo em quase tudo, né? Mas de carro, saiu de 1% para 3% o ano passado de market share. Esse ano deve chegar com 5%. A meta é 2025, 20% de market share. Você teve essa situação engraçada das montadoras internacionais fazerem uma carta para o governo chinês revogar a meta de venda de elétricos para esse ano, porque senão eles são punidos com multa. Você acha que o governo vai revogar? Óbvio que não, né? Então, as montadoras globais vão ter que pagar um monte de multa no final do ano, que elas não vão conseguir vender o tal dos 5% que toda montadora é obrigada a vender. Né? Mas tem montadora chinesa que vende, a BYD, 60% é elétrico, 40% é híbrido. Né? Então, as chinesas vão tomando essa iniciativa. Já se você vai para ônibus, o market share de ônibus saiu de 5% para 12% o ano passado. 12% de todos os ônibus vendidos na China foram elétricos em 2017. Esse ano estão falando em 18%. Até 2020, teve uma lei lá na China, uma recomendação, uma diretriz, de que todas as cidades com mais de 450 mil habitantes teriam que ter 100% da frota elétrica até 2020.
E na China, o que acontece? Um governante, diferente aqui do Brasil, para você ser um funcionário do alto escalão do poder público chinês, você tem que ir passando por inúmeras provas. Aquilo que Confúcio criou, né? Dos vestibulares, né? Tipo vestibular, mais um concurso, né? Que você vai passando. Então, um cara que vira um prefeito da China, ele é bom, né? Ele virou... E lá é sempre assim, o cara vira secretário-geral do partido, para ver se ele consegue fazer política bem, aí ele vira vice-prefeito. Pô, foi bom, aí ele vira prefeito. Aí ele vira diretor de uma estatal lá não sei aonde. Aí ele vira vice-governador. Aí ele vira prefeito de uma cidade importante. Então ele vai subindo. E o prefeito, o político chinês, ele é medido para cumprir plano. Ele não está lá para criar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ó, esse é o plano que foi acordado nos próximos 5 anos. Você tem que entregar. Aí qual que é a pressão deles? Ah, eu tenho que eletrificar tudo até 2020? Ah, se eu sou o prefeito de Shenzhen, que é a capital de tecnologia, não, até 2018 eu vou eletrificar tudo. O outro, não, até 2019, não, em 2000... Então lá eles têm essa pressão de fazer mais do que o governo central pediu, né? Então, por exemplo, claro, o mundo ocidental tem um pouco de preconceito ao sistema político chinês, eu também tinha. Mas eu não sei, mas eu acho que faz sentido algumas coisas. É muito difícil você ter um cara picareta, um cara ruim, num cargo estratégico do alto escalão da China. Porque você tem lá os 7, né? Abre 30, depois abre 300, né? Dos 300 tem os 2.000. Aí vai descendo até os 15 milhões da base ali que podem ser eleitos, né? Então faz sentido, o cara ele tem que mostrar serviço para ir subindo, né? E a gente vê, por exemplo, que, claro, a China está lá, aquela linha lá de cima, mas os outros mercados também. O mercado europeu, por exemplo, saiu de 1% de market share de elétrico para 2% esse ano, 2,5%. Estados Unidos também, um pouquinho menos de 1% para quase 2%. Agora, por exemplo, a Noruega já está 40% de market share. Porque lá o governo deu isenção de imposto, pode entrar na faixa de ônibus, tem estacionamento gratuito, tem um monte de regalia, estacionamento prioritário nas áreas públicas. Você vai lá na prefeitura, para parar na frente da prefeitura só para carro elétrico. Se você tem um carro a combustão, você tem que parar lá no outro estacionamento e vir a pé. Então, são benefícios indiretos que se criam e o mercado vai crescendo. Hoje, Noruega, Islândia, Holanda, mercados que já estão vendendo mais de 20%, 30% dos veículos elétricos. E hoje existe uma campanha global muito forte chamada 30-30, para que até 2030... a gente tenha 30% de market share. E é possível, viu? É realmente possível. E eu acredito muito na liderança das cidades. Óbvio, né? Eu trabalhei na C40, então eu tenho um viés, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Mas a liderança dos prefeitos é nítida em relação ao tema climático, em relação ao tema ambiental. Porque os governos federais, eles estão envoltos em inúmeros desafios. Interesses, às vezes conflitantes, aí não é da agenda do presidente ficar cuidando de questão ambiental local. Os prefeitos estão mais próximos, né? Congestionamento, poluição, deslizamento de terra, enchente, todos os impactos negativos das mudanças climáticas caem no prefeito, não cai no presidente, né? E, claro, para o Brasil é um contexto difícil, porque o governo federal arrecada todo o dinheiro, fica lá e a nossa Constituição deu todas as obrigações para o prefeito, para o governador, só que a grana fica no nível federal. Então, o prefeito não consegue fazer. Tirando São Paulo e meia dúzia de cidades que tem dinheiro, o resto das cidades brasileiras não tem dinheiro para nada. Mas, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê também essa liderança das cidades. A gente tem 13 cidades brasileiras que assinaram o Compact of Mayors, que é aquele acordo lá de Paris, da COP de Paris, que coloca lá um monte de meta de renovável, de energia limpa, de parques urbanos, disso e daquilo. Então, eu acredito muito e trago também uma preocupação de que foi esse relatório feito pela C40, em base do último relatório do IPCC, que se a gente não fizer uma transição significativa lá em X setores, que eles colocam até 2020, nós perdemos a guerra para a mudança climática. Então, não vai ser mais 1,5 grau de aumento de temperatura. Vai ser 2,5. E todo mundo sabe o impacto que vai dar na humanidade um aumento de 2,5 graus de temperatura a nível global, né? Então vai ser realmente um problema gigante, mas se existe uma solução, provavelmente ela vai vir dos prefeitos. Provavelmente. Hoje a gente já tem mais de 1.000 cidades que aderiram ao Compact of Mayors, né, lá desde a COP21.
Então, você tem iniciativas fazendo. Mesmo o Trump não regulamentando um monte de coisa, tentando fazer do Acordo de Paris, 85% da população americana vive em estados que têm leis para cumprir metas de redução de eficiência energética, de redução de CO2. Então, não importa o Trump tirar Estados Unidos e Paris. A população mora num território onde prefeitos e governadores estão implementando a lei que tinha sido acordada. E você já tem capitais a nível global, em especial ali no mundo nórdico, na Escandinávia e na China, que já estão todas acima de 10% de market share operando com veículos elétricos, né? Mas, pô, aonde que a gente começa, né? Se você está falando veículo elétrico, legal, a conta não fecha em todo lugar. Nossa opinião é que você tem que começar não só por onde ele é mais eficiente. Hoje o veículo elétrico ele é mais eficiente quanto maior, mais pesado e uso mais intensivo. Então, ele começa em caminhão, em ônibus, em veículos pesados, porque o gasto energético é muito grande. Um caminhão de mineração, ele não conta quilômetros por litro, ele conta litros por hora de diesel. É um consumo gigantesco. Um caminhão de lixo, compactador de lixo, é X litros por quilômetro, é um consumo gigante. Então, pô, a conta fecha. Agora, se a gente pensar do ponto de vista da emissão de poluentes, se eu pegar, por exemplo, o material particulado, que é o pior dos vilões da saúde pública. Particulado é aquele que mata, aquele que o professor Paulo Saldiva, lá no Laboratório de Poluição, diz que um idoso ou uma criança, a tal da morte prematura que não deveria ocorrer. A pessoa respira, 2 horas depois, falência do sistema cardiorrespiratório, ela vem a óbito. Imagina que loucura, né? Você está lá no Hospital das Clínicas, né? A sua mãe, a sua avó veio a óbito e vem aonde ela estava 2 horas atrás? É uma pergunta do formulário. Ah, não sei, ela estava na Teodoro Sampaio esperando um ônibus, ela estava dentro de um carro na rodovia dos Bandeirantes, na Marginal. É isso. A pessoa respira, 2 horas depois, tem falência do sistema cardiorrespiratório. Era para ela morrer naquele momento? Não. Ela estava fragilizada? Estava, né? Senão não morreria. Não é todo mundo que vai lá, dá uma respirada, passa um caminhão na sua frente, você vai respirar, você vem a óbito. Não, mas se você estiver fragilizado, sim. Né? Então, se eu tenho a possibilidade de mexer em 0,01% da frota, por exemplo, São Paulo, 15 mil ônibus, e reduzir cerca de 40% da emissão de poluentes, isso é uma média América Latina, tá? São Paulo, eu vou mostrar o gráfico depois. Mas, pô, quer uma política pública mais efetiva do que isso? Quantos operadores tem? Falando de 8 operadores, 42 garagens, e o prefeito tem a caneta. O prefeito fala, ó, lei do clima, você vai ter que reduzir. Ponto, acabou. Como que você vai reduzir emissão de moto? Pega caminhão, os 25% particulado. Vou proibir caminhão de circular na cidade. Difícil. Você tira o caminhão, o cara vem com uma vanzinha, você fala que é VUC aqui, fala que é VUC ali. É difícil. Agora, ônibus dá, táxi dá, porque o poder público dá uma concessão para alguém usar aquilo. Então, cada vez mais a gente vai ver ali. Porque se você pega a nível global, as principais causas de morte de saúde pública estão reduzindo. Né, de doenças tropicais, de doenças do coração, todas estão reduzindo. O aumento, melhora da renda das pessoas, do conhecimento, desenvolvimento tecnológico. A que mais cresce é material particulado, aquela lá de cima, que vem aumentando drasticamente, enquanto outras aqui, malária, poluição interna, falta de saneamento básico, ozônio, todas vêm reduzindo. E esse é um problema, porque o Brasil não tem padrão de qualidade do ar. Quem sabia disso? Vocês sabem qual é o padrão de qualidade do ar do Brasil? O CONAMA foi criado, o Conselho Nacional de Meio Ambiente foi criado há mais de 30 anos, tá? E uma das coisas dele era criar o padrão de qualidade do ar. 30 anos depois, vocês acreditam que o Brasil não tem um padrão de qualidade do ar? Loucura, né? Loucura total. Inclusive o Ministério Público está lá com um processo aberto há 8 anos discutindo isso e não se aprova. Loucura, não sei como. Agora, a CETESB criou um padrão referência. Então, a CETESB é o único que tem, é aqui. Só que, onde que está o padrão da CETESB? 40. Né? A OMS fala que deveria ser 20. Então, se nós seguíssemos o padrão da OMS, todas as grandes cidades aqui do Brasil
que estariam fora do padrão. Imagina você estar andando todo dia, você não anda ali, está ar limpo, não é ar limpo, como que eles falam? É que eu mudei de São Paulo já. Qualidade do ar, boa, bom, razoável, ruim, né? Todo dia você ia sair e ia estar horrível, né? Ruim. Então, por isso também é uma pressão de não abaixar. A CETESB hoje está pressionando o CONAMA para criar uma nacional, porque pô, só eu tenho, ninguém tem, vamos fazer uma convergência para chegar da OMS, mas é um desafio, e foi o que Santiago fez. Um prefeito doidão lá falou, então aqui agora a gente vai seguir o padrão da OMS em Santiago. Todos os dias viraram qualidade do ar ruim. Aí eles tiveram que se mexer e estão realmente fazendo a coisa avançar. Então, por exemplo, Santiago, a gente está entregando 100 ônibus elétricos, vai ser a maior frota de ônibus elétricos operando na América Latina, em Santiago agora, final de outubro, né, começo de novembro. Só que você vê, para o contexto de São Paulo, material particulado é 32%, né, e NOx é mais de 40%, 48%. E o que é o NOx? NOx, né, os óxidos nitrosos, que é um problema do etanol, do biocombustível. O etanol é lindo, é ótimo, não sou contra, imagina, sou de Piracicaba, pô, como você contra o etanol, né? O povo lá me mata se eu falar alguma coisa errada. Só que, infelizmente, o NOx, que vem do biocombustível, no primeiro raio da manhã, bate o solzinho nele, ele quebra. N2O, gás efeito estufa alto, mas ele é ciclo rápido, então ninguém considera, e ozônio. Então, o problema de saúde pública da região metropolitana de São Paulo e de Campinas, onde eu estou morando hoje, é o ozônio. A CETESB coloca no relatório dela, isso aqui é do relatório de qualidade do ar, que o ozônio é o grande vilão da saúde pública aqui. Mata menos, porque quem mata é o particulado, mas o ozônio dá dor de cabeça, dá irritação nos olhos, dá cansaço, e vem do biocombustível, do biodiesel e do etanol. Então, você vê que não tem solução fácil, né? A gente vai para o etanol porque reduz o particulado, mas daí gera ozônio que dá dor de cabeça, dá problema. 30% das internações hoje no sistema de saúde de São Paulo tem a ver com poluição. Imagina você conseguir tirar metade desse pessoal que não deveria estar lá, né? É um custo gigantesco para a saúde pública, né? Então, hoje, um paulistano perde 3 anos e meio de expectativa de vida em viver em São Paulo em relação a quem mora em Curitiba. São Paulo está lá na faixa de 30 e Curitiba está na faixa de 15 da emissão de média de particulado por metro cúbico. É complicado. É um custo de praticamente 300 milhões de reais ano para a saúde pública municipal, só com essas internações indesejadas. E eu não estou falando de mortes, não estou falando de... Por exemplo, o cara que morre por câncer... Tem estudos que falam que 30% dos problemas do câncer tem a ver com a poluição. O cara morreu lá, problema do coração. X% tem a ver com poluição. Mas ele veio a óbito por causa de poluição, por causa de câncer, por causa de outras coisas. Mas a poluição está quase em todas elas, né? Então, você vê aqui, por exemplo, esse estudo do Instituto de Saúde e Estabilidade, do professor Paulo Saldiva, né, que ele criou, que mostra que, se continuar nesse cenário de aumento de 5% de particulado por ano, que é o cenário de São Paulo, em 10 anos, a gente tem 236 mil mortes e um custo de 1,5 bi, né, a mais. Já se a gente reduzisse 5%, em vez de estar aumentando, a gente ia poupar ali quase 20 mil vidas e economizar 1,5 bi. Então, 5% só, olha a diferença que faz em relação ao número de vidas. Vocês lembram no dia da greve, né? Saiu bastante aqui, né, a reportagem nossa aqui, do pessoal aqui da USP, né? Naquela semana sem os caminhoneiros, São Paulo conseguiu atingir ar moderado bom 13, 10, 14. Foi a única vez que a gente conseguiu num dia da semana, que é 1/3, metade do que num dia comum, ali, ó, 29, né, numa segunda e numa terça. Então, o fato de ter tirado uma boa parte dos caminhões da rua, dos motores diesel, reduziu 50% da emissão de poluentes. Então, esse dia da greve foi bom, né, para mostrar aí, pela CETESB, que é real, os números mostram, só você tirar metade do cara que reduz metade dos poluentes, não tem como errar. E esse estudo aqui da OCDE mostra que a não ação, que é o que eu vejo muito no Brasil, é o poder público finge que não é com ele, não é comigo. Eu participo das discussões do Rota 2030, né? Participava, agora praticamente terminou. Foi publicado o novo regime automotivo até 2030.
Se vocês participassem lá, vocês iam achar que é brincadeira. O setor automotivo acha que ele não tem nada a ver com poluição. Não, eu sou setor automotivo, poluição não sou eu que cuido. Quem cuida de poluição é o CONAMA, é o IBAMA. Mas, amigo, o cara não está fazendo nada porque vocês não estão deixando. Óbvio que você tem que dar... Não. Então, você tem isso, cada um faz a sua política pública descentralizada, cada um finge que não é com ele, né? E a gente vai seguindo, fingindo que essas mortes não existem. 50 mil mortes, tá? A região metropolitana de São Paulo são 9 mil mortes. É mais do que morte de acidente de trânsito. É muito mais morte do que qualquer outra coisa que você imaginar. Só perde para homicídios. Que o Brasil tem essa horrível estatística de 62 mil homicídios, que é uma das maiores do mundo, né? Mas depois disso, poluição, 50 mil. Acidente de trânsito, eu acho 42, 43 mil, né? Mas nesse contexto todo, a indústria automotiva vem passando por uma transição muito grande, que todo mundo fala hoje da indústria 4.0, né? O setor automotivo vai ser elétrico, conectado, autônomo e de serviços cada vez mais compartilhados. E não tem como lutar contra essa realidade, né? Mas o que realmente importa é que dessas novas soluções associadas à mobilidade, vão sair todas as empresas e as startups do futuro. Hoje, das 1.500 startups mais valiosas de mobilidade, o Brasil só tem 2. Tinha, né? A 99 foi vendida para a Didi e a Easy Taxi. Então, de 1.500, nós temos 2 startups só. Que é pelo caos do Brasil, das grandes cidades, criou-se um aplicativo para táxi, ótimo. Mas e todas essas novas tecnologias de conectividade, de cybersecurity, porque o carro vai ser conectado, qualquer um vai poder pegar teu carro, e veículo, e gestão de bateria, inovação. A gente, por não estar desenvolvendo o setor, a gente está perdendo. Só que o setor automotivo brasileiro é importante, já representou 10% do PIB. Né? Hoje representa 4% do PIB, mas é 10% do PIB industrial. Muitos empregos. E eles querem ficar fechadinho aqui, para trazer as fábricas velhas da Europa, dos Estados Unidos. Porque lá eles estão tendo que mudar, então eles não querem regulamentação aqui para trazer essa fábrica velha para cá. Agora, o Brasil vai conseguir exportar? Vai conseguir ser competitivo no futuro com a tecnologia velha? Chile, México, já é obrigatório o Euro 6. No mundo inteiro é obrigatório o Euro 6, né, um padrão de emissão de poluentes, desde 2010, 8 anos atrás. Normalmente a gente demorava 5 a 6 anos para fazer o padrão que implementava na Europa e nos Estados Unidos, 5, 6 anos depois era aqui. Nós estamos em 2018, que era para ser feito, postergaram para 2020, e eu estava comentando com o professor, foi aprovado ontem na reunião da Comissão Técnica do CONAMA, aquele que não cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ligado ao IBAMA, dentro do IBAMA, tá? IBAMA, que deveria estar criando, e agora eles criaram para 2023, postergaram para 2023. Então, o mundo inteiro produz veículos pesados Euro 6, e o setor automotivo no Rota 2030, a meta inicial é adensamento da cadeia produtiva, desenvolvimento da eletrônica embarcada para o Brasil ser competitivo para exportar no futuro. Mas, amigo, se o mundo inteiro está numa tecnologia acima, a gente vai exportar para quem? Para a África, só. Né, que quem está com Euro 4 e Euro 3 só pode ser na África. Então, todos os mercados da América Latina que tradicionalmente o Brasil exportava, Argentina, Chile, México, Colômbia, estão perdendo. Porque o governo não levanta a régua, não força a indústria automotiva a ir, e a gente perde o bonde. Então, a gente vive esse contexto da mobilidade elétrica, de busca por maior resiliência, redução de ruídos e tal, e cada vez mais eficiência energética também, buscando a cidade mais conectada, inteligente, né? Você vê que o mercado de ônibus elétricos, por exemplo, a nível global, cresceu muito, inicialmente na China, óbvio, lá você tem frota gigantesca, o caso de Shenzhen, que eu comentei, isso aqui é uma entrega de veículos para o poder público. Entendeu? Hoje, 100% da frota de Shenzhen, 16 mil ônibus, maior do que São Paulo, 16.500 são elétricos. Todos os táxis, todos os carros de polícia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, na Ásia, na Europa. Você tem, quer dizer, o mundo inteiro caminha a velocidade muito larga, Escandinávia, Londres é a maior frota, é uma coisa incrível. Óbvio que você tem os pioneiros, né? Então, por exemplo, hoje, Facebook, 100% da frota deles é com ônibus elétrico, nosso ali, né? Aí você tem Stanford, testou híbrido, elétrico, 100% do campus. Depois que Stanford fez, UC Davis, UC Irvine, Stanford, todas as outras vão indo. Aí, pô, as universidades estão comprando?
Aí as agências públicas, IVTA, que é a agência de Los Angeles, 100% da frota elétrica. Então você tem essas revoluções acontecendo. Los Angeles foi a primeira, aí 100% para o gás natural, hoje está no elétrico. Carros, frotas e táxis começando na América Latina. Aqui no Brasil, muito teste. Eu só compartilhar esse relatório que é de Curitiba, porque esse daqui testou, na realidade brasileira, híbridos, 2 tipos de híbrido, elétrico e diesel. E mostrou. Tem redução de 86% de CO2, mais de 40% do custo operacional na vida útil do veículo. No caso de São Paulo, muitos testes dos relatórios mostrando também ali uma redução do custo operacional, mesmo que no primeiro ano, por exemplo, o elétrico pode ter um custo maior de 8%, no ciclo de vida total dos 10 anos é menor para a tarifa. Qual que é o problema hoje do sistema de remuneração do poder público? Hoje, os estímulos para um operador de ônibus é comprar um ônibus barato, revender depois de 3, 4 anos, embolsar uma parte do lucro não contabilizado e comprar outro carro novo. Imagina você compra um carro, você está pagando lá um boleto. Chegou no ano 3, você parou de pagar o carro. Aí o que você vai fazer? Opa, preciso pegar um outro boletim, vou trocar o carro. E pega outro. É o que a gente faz. Porque um ônibus, ele está para operar 10 anos. Aí ele põe 3 anos, põe para depreciar. 3 anos, põe para depreciar. Então, em um ano, um ônibus, a gente pagou 4 para o operador. Né? Porque é uma maravilha. Imagina, o cara pegava dinheiro no BNDES a 2,5, com um ano de carência, ele põe para depreciar na cidade e deprecia 18. Porra, lindo, né? Mas você pega, mesmo hoje, o BNDES, mas era 8% e você deprecia 14%. Quer dizer, então, para o operador, você cria essas distorções de você ter os maiores vendedores de ônibus no mundo, são os operadores brasileiros. Por exemplo, Jacó Barata, lá no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, é o maior revendedor de Mercedes de uma marca lá a nível global. O sistema de ônibus do Rio é bom? Alguém aqui já andou no ônibus do Rio? Vocês acham ele bom? Né? O ônibus com piso alto, com chassi, os corredores, os BRTs que fizeram são bons, né? Não tem como reclamar ali, os corredores rápidos. Agora o ônibus normal é tudo piso alto, chassis de caminhão, barulhento, motor dianteiro. Tem a frota mais nova do Brasil. Né? E o sistema mais deficitário. Por quê? Porque lá é bom para o cara ficar revendendo, comprando, vendendo, e a gente fica pagando, mas você não tem a operação boa. Então, o elétrico é muito bom por isso, ele dá transparência nos dados. E cada vez mais, as pessoas vão ver, por exemplo, isso aqui que é de Curitiba, que é a empresa pública de Curitiba, Carris, criada lá por Dom Pedro II, que mostrou que em 15 anos de operação, o elétrico pode economizar mais de 2 milhões para a tarifa. Porque o custo total da operação é essa. Né? Então, a mobilidade vem começando também aqui no Brasil, Campinas a primeira frota, Brasília, Santos, Volta Redonda. Volta Redonda está usando o royalty do petróleo para comprar o ônibus. Vai ser o primeiro projeto que está separando o capital do ônibus, a compra do ônibus da operação. Essa é a solução. A hora que divide a compra do ônibus e a depreciação do ônibus do custo operacional, como Londres fez, Santiago, Austrália, o mundo inteiro faz hoje, aí é beleza, porque aí você vai dividir e vai saber, ó, tá vendo? Essas distorções da operação é tal e essa outra aqui, Y. Então, Bauru, quase sempre você vai ver muita coisa de liderança de prefeitos. Então, prefeitos aí de Partido Verde, o cara tem agenda de sustentabilidade. Caso de Bauru, daqui de um ano ele vai abrir uma nova licitação. Então, ele obrigou o operador, ligou para o cara, ó, quero que você ponha 2 para operar, cada um compra um, porque eu quero o resultado e eu vou pôr na nova licitação. Então, o operador só faz alguma coisa se ele tem medo de perder a licitação ou se a conta for vantajosa no ciclo de operação do contrato que ele tiver. Né? Só isso. Ele não vai acordar de manhã, opa, hoje eu vou pensar numa nova tecnologia para renovar a minha frota para melhorar o transporte na minha cidade. Não vai. O cara tem que transportar milhões de pessoas todo dia, é super difícil, não é fácil. Mas é legal, então você teve ali Volta Redonda, né, que usou também royalty de petróleo, comprou o ônibus público, criou uma linha circular gratuita. E aqui Niterói, que também usou royalty de petróleo para comprar o ônibus para fazer um BRT elétrico, separando o custo da operação do ônibus. Isso é legal. Porque a gente tem pequenos projetinhos, mas são novos modelos de remuneração que vão dar transparência para o custo operacional e vão facilitar essa nova tecnologia de entrar. Né? E você vê cada vez ônibus mais bonitos, né? Ônibus mais, assim, uma cara diferente, parece, né? Não sei, pelo menos a minha impressão é que chama atenção, assim, esse aqui é um ônibus de Brasília, né, feito pela carroceria da Marco Polo, lá no Rio Grande do Sul. Isso aí dá uma impressão legal, assim, num sistema de alta qualidade. E cada vez mais o que a gente quer é isso, qualificar a mobilidade elétrica para fazer parte de um plano de desenvolvimento.
Infelizmente, no Brasil, a política de habitação não conversa com a política de criação de empregos, que não conversa com a política de desenvolvimento urbano. Então, o cara faz o Minha Casa Minha Vida, que tem seus méritos, e constrói sei lá quantas mil residências lá longe da cidade, onde não tem hospital, onde não tem escola, onde não tem creche, onde não tem transporte. Então, o custo para levar tudo para lá é muito mais difícil. Valeria a pena ter pago um pouquinho mais e ter feito aqui perto. Então, essa integração entre política de habitação, transporte, desenvolvimento urbano, tal. E o ônibus elétrico é legal, porque, como ele é mais caro, ele tem que fazer uma equação econômica para acontecer. Tipo PPP, mas que seja uma concessão, você tem que pensar, então, adensamento, TOD, né? O Transit Oriented Development, onde você vai fazer o corredor de ônibus, você aumenta a densidade, para perto do corredor você ter mais gente morando, uso misto, o primeiro andar ali na rua tem que ser serviço, você vai melhorando a qualificação do plano diretor, da lei do uso do solo e tal. Então, essa eu vejo como uma vantagem. Você está também aumentando o par de caminhão, a gente teve a terceira maior venda do mundo aqui, para em Indaiatuba, um operador que vai trazer caminhão de lixo para São Paulo a partir do começo do ano que vem. Frotas públicas, a Guarda Municipal de São José dos Campos está com 100% da frota elétrica. Né? E o secretário mostra não só o ganho econômico que ele tem, mas vários benefícios. De você ter uma polícia que anda com um carro silencioso, né? Os carros antes, eles tinham um posto que a prefeitura autoriza para o cara abastecer. Né? Imagina, o cara está rodando a cidade inteira, precisa abastecer, ele tem que ir lá naquele posto, lá no centro, para abastecer. O carro fica parado ali, depois ele pega e devolve o carro. Hoje não, eles espalharam estrategicamente carregadores, então o cara vai carregar meia hora, uma hora ele para na frente de uma escola, ele para na frente do hospital, então pelo menos o carro está ali fazendo segurança também. Frotas corporativas, né? Aqui em São Paulo roda muito esse Nespresso, Schneider, DHL, alguém já viu algum carro elétrico rodando aqui dessas? Já? Legal. Tem poucos, mas pelo menos deve ter uns 10 operando aqui, tem uns 40 pelo Brasil, na capital deve ter, não, uns 15, pelo menos uns 15 operando aqui em São Paulo, né? E daí você fala, pô, beleza, mobilidade elétrica, tudo lindo, mas essa energia vai vir onde? A gente não quer ligar mais termoelétrica. Eu ouvi falar que a gente está ligando a termoelétrica, você não está pagando bandeira vermelha? Pô, não, mas hoje, cada vez mais, o sistema integrado, vai vir de painel solar, né? Você vê os projetos a nível global, isso aqui, Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, um projeto gigante, 250 megas, com eólica, né? Cada vez mais se consolida. E a tendência mundial, você pega ali das novas capacidades adicionadas, renovável vem crescendo muito. Então, renovável estava na faixa de 25% há 2 anos atrás, né? E a maior parte das renováveis era ainda hidrelétricas, que foi o que o Brasil fez, né? Então, você pega 2016, tinha 25 gigas, 17 estabilizou em 20 gigas. A maior parte da adição estava na China, no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Mas daqui para frente vai ser cada vez mais difícil fazer grandes hidrelétricas. Você vê Belo Monte, quantos anos? Questões ambientais, licenciamento, né? Então, a nível global, 2015 foi um ano importante, porque solar empatou, 2016 solar passou hidrelétrica no acumulado, mais de 300 gigas, né? Eólica já está quase em 500, só que solar passou eólica na quantidade adicionada de energia. Aí você vê que também o tema da eólica cresceu muito a nível global, mas a eólica ela tem essa diversidade de fabricantes. Você tem fabricantes da Dinamarca, dos Estados Unidos, da China, no mundo inteiro. O mundo inteiro está instalando, é uma coisa meio que global. A China é o maior instalador de eólica, mas o mundo inteiro instala. Já quando a gente vai para solar, aí é uma dominância chinesa incrível. 9 das 10 maiores fabricantes mundiais são chineses. 9 das 10 maiores fabricantes. Por quê? O governo compra. O governo subsidia, o governo paga subsídio para a tecnologia de maior eficiência. Então, se você pega aqui, por exemplo, hoje eólica já está mais do que o dobro, está chegando ao dobro da capacidade adicionada de eólica. Então, é uma transição que provavelmente não tem mais volta. Energia solar fotovoltaica será a maior fonte de todas a nível global, né? E aí, se a gente pega, por exemplo, já em 2017, já foi de 24% para 26% a geração delas, né? Você vê com esse foco muito grande na China. O Brasil finalmente entrou no parque das 10 maiores instaladoras, com cerca de 1 giga, mas ainda do total acumulado a gente é muito, muito baixo. A gente está lá na 27ª posição.
mas pelo menos os leilões globais reduziram muito o preço, o Brasil também reduziu no último leilão. O último leilão aqui no Brasil, o preço da energia solar foi mais barato do que PCH, mais barato do que biomassa, mais barato do que termoelétrica, né? Isso foi muito bom para mostrar. O mercado brasileiro vem crescendo na geração distribuída mais de 300%, saiu de 100 para 300, esse ano 900 megas. Vamos chegar aos 3 gigas acumulados já esse ano. E hoje a matriz está em 1% de solar, mas a Bloomberg Energy Finance fala que a gente vai ter mais de 30% da geração de energia elétrica no Brasil vindo de solar em 2040, né? O Brasil já tem mais de 500 empresas hoje participando disso, num relatório do Sebrae. Energia solar é a que mais gera emprego por megawatt instalado, mais de 30 empregos por megawatt. Solar é a que mais gera emprego a nível global. Hoje, nos Estados Unidos, solar gera mais emprego do que carvão e petróleo junto, né, que é a maior nação dessa área. Eu acho que tem pesquisa aí que mostra que todo brasileiro quer pôr sistema solar na sua casa, todo mundo acha isso muito legal, né? O contexto brasileiro é muito favorável das legislações, claro que tem desafios, mas é muito bom, né? Foi uma pena que o governo realmente tenha cancelado os leilões em 2016 e 2017, ninguém entendeu. Você tinha relatórios mostrando da necessidade de contratar energia de reserva, eles cancelaram 2016, começo de 2017, e logo depois ligou-se às termoelétricas, né? Hoje a gente vê o custo, só de ter cancelado aquele leilão, está dando 3 bi por ano para a sociedade. Você fala, pô, por que eles cancelaram? Não sabemos, né? Um dia a gente vai descobrir ali. Apesar que a delação ali da JBS, as coisas Lava Jato já mostraram um pouco ali. Mas, infelizmente, essa foi a realidade. E você tem hoje no Brasil produção de painel da melhor qualidade, né? As tecnologias novas, Monoperc. Você vê que o mundo inteiro está muito antenado nessa tecnologia, o Brasil está produzindo bem a nível global. E aí, só para finalizar, o tema da bateria. Porque toda vez que a gente fala de entrada de renovável, você tem um problema na rede também, de regulagem de frequência e tal. E cada vez mais os sistemas aí de baterias estão entrando para estabilizar a rede, estabilizar a frequência, micro-redes, né? A nível global, você tem soluções híbridas. Então, você tem solar, você tem rede, você tem diesel, todas as outras. E de todas as soluções de armazenamento que existiam no mundo, eletroquímicas, ar, ultracapacitor, das diferentes aplicações, cada uma tem a sua vantagem, seus indicadores, né? Mas a Bloomberg Energy Finance tem um relatório que mostra que a nível global vem crescendo, cada vez mais behind the meter, né, para regulagem de coisa da rede, e baterias de lítio dominaram a tecnologia. Então você tinha um monte de tecnologia fazendo armazenamento, hoje bateria de lítio é praticamente dominante. Então isso abre um mercado muito grande para que todo mundo possa ter no futuro muito rápido painel solar com bateria, essa rede integrada junto com o carro elétrico, e com isso a gente vai criar um sistema cada vez melhor dessas grandes aplicações. Antes eram redes pequenas, depois regulagem de frequência e agora múltiplas soluções. Você põe lá um pacotão de bateria junto com o painel solar e esse mesmo pacote você consegue fazer regulagem de frequência, backup, horário de pico. Então você vai ver essa solução do ponto de vista tecnológico muito integrada. E a China domina também essa tecnologia, né? A BYD, por exemplo, é o maior fabricante de bateria do mundo. E aí tem tudo a ver com o que a gente está hoje, né? Porque, só para finalizar, as empresas chinesas elas seguem muito a orientação do governo. Mesmo a BYD, que é uma empresa privada, quando o governo vem, por exemplo, a gente teve aqui, na época da Dilma, veio o presidente Xi Jinping, depois veio o premier, né, o primeiro-ministro, Li Keqiang, depois, na época do auge ali de impeachment, de briga e tal, eles mandavam um ministro a cada um mês para cá, para mostrar, tipo, ó, estamos aqui, né, a gente não tá tentando te apoiar e tal. É aquela coisa simbólica. E toda vez que o ministro vem, todas as empresas chinesas se reúnem com o embaixador. E aí? Não, o mercado brasileiro é um mercado importante, é estratégico e tal. Tudo bem, todo mundo conhece aquela One Road, One Belt, né, que é o plano de investimento chinês da Rota da Seda, né, que investe ali em todos aqueles antigos da Rota da Seda e tudo que é porto e fabricante de minério, agricultura que exporta para a China. Eles querem investir, melhorar para levar as coisas para a China mais barata e garantir estabilidade nesses parceiros. Então você teve aquelas primeiras levas de grandes empresas públicas, de mineração, de petróleo e tal. Você teve uma leva ali de investimento chinês público também de empresas automotivas, que não deu lá muito certo, né? Ali da Chery, da Jack e tal. Foi no momento que lá Dilma criou aqueles impostos extras, o 30 de IPI, destruiu todo mundo e tal. Mas mais recentemente você tem uma consolidação de um investimento muito, né, constante.
Então, você vê, a China passou de 5 bi para 12 e o ano passado 20 bi, 21 bi. 1/3 de todo investimento estrangeiro direto no Brasil foi feito pela China. É claro que do capital investido, a China ainda representa muito pouco. Empresas americanas e europeias têm investimentos muito maiores no Brasil. Mas quem está pondo dinheiro agora, nesse momento de instabilidade, porque a China faz esse plano de longo prazo, são as empresas chinesas. E aí agora você tem uma diversidade muito grande, né? Não só no setor de energia, onde a gente se enquadra como painel solar, mas você tem a State Grid, Spike comprando muita empresa, fazendo investimento, mas você tem gente na agricultura, em logística, em tecnologia. Então, esse é um momento, eu acho que muito favorável, muito bom, porque as empresas chinesas continuam a investir, a acreditar no contexto brasileiro, por ter essa proximidade, porque tinha essa proximidade ideológica e o Brasil ser muito complementário, mas, obviamente, a gente vai ter eleições aí agora e, dependendo das eleições, isso pode também ir para um lado ou para o outro. E eu vejo, por exemplo, a gente nos Estados Unidos, ali com a relação com o Trump, por mais que a BYD seja uma empresa privada, muito querida, né, energia limpa, ônibus, todo mundo adora, mas todas as medidas anti-dumping e tal que se aplica na China, aplica a todo mundo, né? Então, a BYD também sofre muito lá e espero que isso não ocorra no Brasil também, que a gente acredita muito que chegou a hora da energia limpa, da mobilidade elétrica e de todas as tecnologias aqui no Brasil também. Obrigado. Nós vamos ter tempo para 3 perguntas ou 4, nós temos 15 minutos. Eu vou deixar uma pergunta sobre a questão política na China, mas isso nós vamos deixar para depois. Quem gostaria de formular perguntas para o Adalberto? 1. Quem mais? Tem mais um. 2. Eu sou, então, o terceiro. Pronto. Vamos lá. Tua pergunta, a tua, e depois eu faço a minha. Vamos lá. Não, microfone, por favor. Boa noite, me chamo Matheus, aqui da FED Contabilidade. Eu fiquei curioso com esse negócio dos carros elétricos e tal, mas os carros chineses no Brasil são vistos com pouca credibilidade. Eles possuem uma tecnologia relativamente comum no mundo inteiro. Como é que o carro elétrico vai chegar no Brasil e vencer essa falta de credibilidade? Segunda pergunta. Não, vamos ouvir as 3 perguntas. Minha pergunta é bem direta, só quero saber quanto tempo vai demorar para que o cidadão comum possa ter painéis solares e viver fora da rede, né? Conseguir sobreviver sem dependência das energias de N fontes. Tá. Pode passar o microfone para o Adalberto. A terceira pergunta tem a ver com a questão política na China. E certamente primeiro quero te agradecer, Adalberto, por essa generosidade tua. Eu acho que nessa hora tivemos a possibilidade de ver a dimensão tecnológica, a dimensão de inovação, a dimensão dos investimentos, e especialmente essa evolução para uma nova era tecnológica, as rupturas, que foram abordadas aqui, mas você deu concretude. Agora vamos para a questão política. Um banco recente no Brasil está procurando evoluir em reconhecimento facial. E quem tem mais patentes em reconhecimento facial é a China. E nessa apresentação das empresas chinesas, a China comunicou que ela é capaz de identificar uma pessoa via reconhecimento facial, dado a tecnologia que ela possui, as câmeras que são distribuídas pelo país, em 7 minutos. Isso significa que nós temos um governo que tem a capacidade de monitorar de uma forma extremamente rigorosa mais de 1 bilhão de pessoas. Você conhece bem essa cultura. Como você visualiza isso em termos de tendências? E como isso se dá em termos de relações internacionais? Porque a China claramente é um campeão na área de tecnologia de produção. Mas esse modelo chinês, como ele vai se relacionar com os demais países no futuro? Bem, primeiro tema da tecnologia também quando os japoneses entraram nos mercados globais, eles também eram vistos com carros de baixa tecnologia, depois os coreanos. Então, você tem um tempo de maturação da tecnologia. Por exemplo, os japoneses demoraram 10 anos para serem vistos com um carro de melhor tecnologia, os coreanos 7,
talvez os chineses em 5, 7 ou mais anos também fossem vistos com carros de melhor tecnologia. Mas é fato, no motor a combustão tradicional, seria muito difícil você pensar que um alemão ou um americano do Midwest ia comprar uma picape chinesa. Um alemão vai comprar um carro, uma SUV esportiva chinesa. E eu acho que essa foi uma das coisas que o governo chinês percebeu. No motor a combustão tradicional vai ser difícil competir, né? A maior parte das vendas na China eram só de marcas estrangeiras, as marcas chinesas não conseguiam. A BYD chegou a ser a maior marca independente vendendo carro na China, era só 500 mil carros. As outras vendem milhões de carros, né? Então eles perceberam, pô, nos elétricos a gente tem um diferencial tecnológico. Eu tenho os minerais raros, que faz o controle do BMS, né, do Battery Management System, que é das baterias, que você vai ligando e desligando polias magnéticas. Eles têm a tecnologia dos motores com ímãs permanentes, que é o top da tecnologia mundial de motor elétrico, e são dono das tecnologias das patentes de bateria. Então, falou, pô, tenho tudo, tenho a bateria, tenho os minérios e tenho a tecnologia, vamos desenvolver que esses caras vão ser grandes. Então, você pensar que carro elétrico, que é um top de tecnologia do setor automotivo, as duas maiores fabricantes são chinesas, né? Tem muito dessa coisa do governo perceber que aí eu tenho um nicho que talvez elas compitam. Já no carro a combustão vai ser muito, muito difícil competir. Já a viabilidade de painel solar. Hoje tem um ranking que foi lançado até com uma parceria do Banco Santander, Cabeça Solar, que mostra payback nas capitais brasileiras. Você tem cidades do Nordeste, de Minas, que o payback é 3 anos. Aqui em São Paulo está mais para 4,5, indo para 5. Né? Então, pô, 5 anos de payback no sistema solar não é... Né? Nem todo mundo tem lá 10 mil para investir no sistema solar. Mas o preço vem caindo 15% a 20% por ano. Então, daqui a 2, 3 anos... já vai estar viável, né? A gente acabou de lançar um programa para funcionários na BYD, que a gente vai instalar sistemas solares a preço de custo, né? Eu tinha dado essa ideia o ano passado, mas aí não tinha virado, que a gente só vendia para grandes projetos de geração centralizada. Agora que a gente está vendendo para distribuída, então finalizou. Semana que vem eles vão apresentar a estrutura de preço final para os funcionários aderirem, né? Vai ter um financiamento subsidiado da empresa, com um banco lá que a gente está fazendo uma parceria, tipo consignado, e vai comprar o sistema e instalar. Aí a estimativa que a gente fez é que no nosso caso, que vai ser um preço mais perto do custo, vai se pagar em 3,7 anos, 3 anos e meio. Né? Então, pô, você vai construir um negócio que se paga em 3 anos e meio, ele vai durar 50, né? Todo mundo quer, né? Uma coisa incrível. E a mesma coisa o carro elétrico. O carro elétrico em 2020, 2022... a Agência Internacional de Energia já fala que vai ser viável para a maior parte da população, que hoje é só para quem roda mais de 100, 120 quilômetros, e vai ser viável para quem roda 20, 30, 40 quilômetros, né? Bem, já em relação a esse tema das câmeras, né, o desenvolvimento, inteligência artificial e como o governo usa isso para eles, eu li um livro, aquele When China Rules the World, né, que é um escritor britânico muito grande, muito famoso lá, que escreveu uma coisa. E ele fala um pouco dessa mentalidade do Estado pai, né? Tipo, o Estado é visto como o pai das pessoas na China, né? E se você conversa com o meu presidente aqui, por exemplo, que é um cara do setor privado, começou na área pública, foi lá, cresceu, aí ele estava um dia lá, num dia que o chefe dele fez umas coisas meio estranhas, ele não queria participar disso, ele pediu demissão da área pública, virou pesquisador, criou umas patentes, veio para a BYD, e ele me conta um pouco disso. Lá o Estado é visto meio, tipo, é o pai, ele fala, não, vamos todo mundo investir para cá, todo mundo tem que fazer isso, e as pessoas, as empresas meio que seguem essa orientação. E esse escritor fala que vem daquilo do Confúcio também, né? A sociedade é mais importante do que você, os interesses coletivos são mais importantes do que o interesse individual. Isso está enraizado na cultura chinesa. Mas, na opinião desse escritor, que me fugiu o nome agora, do When China Rules the World, ele fala que isso tem a ver com os 2.000 anos dos Swinging States. Eles ficaram 2.000 anos se matando. Norte e Sul, brigando, né? O cara do Sul conquistava do Norte. Aí, quando o imperador Qin unificou a China, 2.500 anos atrás, o que ele fez? Ele falou, quer saber? Todo mundo é igual, tá? Do Norte e do Sul. Todo mundo é Han, 80% dos chineses viraram Han, acabou com o sobrenome de todo mundo e criou 100 sobrenomes. Todos os chineses têm o mesmo sobrenome, vocês já repararam isso? Todos têm 100 sobrenomes, Lin, Tin, Tang, é o mesmo sobrenome.
Então, o que eles fizeram? Eles unificaram o cara do Rio Grande do Sul ao cara de Manaus, e o nordestino ao paulista, e falaram, todo mundo aqui é brasileiro e todo mundo é igualzinho, viu? Então, tem muito disso. Eles falaram, como a gente ficou 2000 anos se matando, e fica brigando, e brigando, e brigando, não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos acabar com essa liberdade individual, com essa diversidade. Todo mundo vai ser Han, todo mundo vai ter que falar mandarim. Mesmo um cantonês do Sul, hoje, um cantonês não fala mandarim. O cara fala cantonês, mas ele entende mandarim, ele é obrigado a entender mandarim. Então, todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo é igual, todo mundo é Han, então não adianta falar que é diferente, um é mais branquinho, outro é mais escurinho, um tem o olho assim, outro é assado, um é grandão, outro é pequenininho, todo mundo é igual, todo mundo é parente. Tá vendo que vocês têm o mesmo sobrenome? Todo mundo é meio que relacionado. Então, tem essa imagem na China, e eu já perguntei ao meu presidente, por exemplo, outros chineses, se eles se incomodam com essa coisa do governo controlar a vida deles. Vocês sabem que o WeChat do chinês, né? Não sei se quem aqui tem WeChat. Alguém tem WeChat? Não? Ninguém tem WeChat? Pô, vale mais do que o Facebook, a empresa mais rica do... Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Ele é... Não vai dar. Mas imagina um Facebook e o WhatsApp, a mistura do Facebook com o WhatsApp, né? É o WeChat do chinês. Só que você faz tudo, tá? Você pede comida, você paga. A última vez que eu fui para a China, eu não consegui comer. Sabe aquelas coisas do evento, tá ali, tal, eu saí, não aceitam cartão de crédito. Você dá o cartão de crédito, ela encosta na máquina para ver se tem chip. Não funciona, não, passa, PIN. Eu não conseguia comer, juro. Fui no McDonald's, fui no Pizza Hut, você não consegue comer. Todo mundo paga tudo com o celular. Você se divorcia pelo celular. O WeChat faz divórcio. Juro. Você faz o pedido de divórcio, tira foto das assinaturas das coisas e manda para o governo. Então, o que o chinês, na minha opinião, fez? Ele aceitou com que você tivesse essas tecnologias controladas pelo governo. Então, Google, Windows, Facebook não podia entrar. Depois só entraram aceitando que o governo controlasse essa parte de dados. E essa coisa das câmeras tem muito a ver isso. Falou, nós, individuais, com a nossa opinião própria, né, ocidental, assim, meio egoísta, podemos levar tudo ao caos aqui, porque cada um vai levar a sua posição extremada. Então, eles fazem isso para regular. Por exemplo, você tem uma pista que tem 5 faixas rodando na pista, a pista da direita vai virar à direita numa rua que sai para cá. A segunda pista vai virar numa inclinada que vai para lá. As duas do meio aqui vão reta. E essa daqui vai eventualmente virar para a esquerda, né, numa highway. Se você estiver nessa pista do meio e resolver mudar para da outra, depois da onde a faixa já está circulada, isso é tipo 500 metros antes, você toma a multa sem saber. Porque as câmeras já percebem que você mudou. Então, eles fazem isso, e eu sinto que o chinês mediano, ele aceita esse controle das câmeras e tudo, porque ele fala, não, realmente, a minha liberdade individual é menos importante do que a coletividade. Então, acho que está muito mais nessa ótica, né? Faltam 3 minutos e não dá para deixar de fazer essa pergunta. Você viveu na academia, nas organizações não governamentais, hoje você está numa empresa, aqui você tem proximamente 2 centenas de jovens que estão se preparando. Quais são os teus insights em termos de se preparar para os próximos 20 a 30 anos, da tua experiência? Como se prepara para esse mundo que você conhece? Mas em 2 minutos, não mais. Não, eu acho que o primeiro tema que eu acho que fez muita diferença para mim na minha carreira e hoje na China é o tema da multidisciplinaridade mesmo, de você estar aberto a conhecer várias coisas em vários temas. Que, por exemplo, um chinês que ele não gosta de contratar muita gente. Então, não sei se vocês viram ali, eu era diretor de governo, né? Aí virou diretor de marketing e governo. Aí tinha que fazer ISO, não sei o quê, então diretor de sustentabilidade. Aí, novos negócios, vamos vender bateria, painel, diretor de novos negócios. Entendeu? Você ganha a mesma coisa, faz o mesmo trabalho. Mas chinês adora dar cargo, fica adicionando coisas. Por quê? Porque ele gosta de ver pessoas que podem fazer várias coisas diferentes. Né? E é diferente um pouco do que o Ocidente, você tem que se especializar e ir lá fazer aquilo. O chinês não, ele gosta que você saiba fazer tudo. Né? E tem uma coisa de confiança que é assim, por exemplo, meu presidente, ele pede um negócio, eu quero que você descubra isso, e fala lá no BNDES isso, e arruma isso aqui. Ele não vai te cobrar. Não vai te mandar e-mail relembrando o que ele te pediu. Mas depois de 3 semanas, ele vai falar, e aí, o que deu daquela conversa?
se você não tiver ido e feito e levado até o fim, você vai cada vez mais perdendo. E eu vi muita gente perder confiança no meu presidente por isso, porque ele pede um monte de coisa. Às vezes é humanamente impossível você fazer tudo, mas você precisa aprender a priorizar, entregar aquilo que realmente é importante para o cara e explicar, ó, eu fiz aquilo, aquilo lá eu não fiz, viu, por causa disso, 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 aquilo não dava para fazer, mas aquele outro aconteceu isso, isso, isso. Então tem essa coisa da confiança e do crescimento que eu acho que é importante.